Shalom, shalom, paz do Senhor a todo mundo. Aqui quem vos fala é a pastora Tassiana para mais um episódio do Online Podcast. O Online Podcast é aquele online que você não precisa viajar para ser entrevistado. E eu quero desejar a todos que porventura vão entrar, que vão ver, né, esse podcast. Eu quero desejar a todos que todos sejam muito bem-vindos. E à medida que nós formos aqui, né, for acontecendo o podcast, vai falando da onde você está vendo, vem falando qual é o país, você está no Brasil, ou você está aqui na Europa, ou você está no Oriente Médio, ou na América, né? Então, deixa aí, escreve aí, eu estou vendo por exemplo, da Inglaterra, eu estou vendo da Espanha, eu estou vendo dos Estados Unidos, deixa aí o seu oi, né? E eu quero desde já, né, mais uma vez, desejar a todos que todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Eu vou aqui começar, amados, tem uma consideração, você que está aí vendo o podcast, e você sentiu o desejo no seu coração de trazer algo da parte de Deus. Pode ser um testemunho, pode ser uma experiência que você teve com Deus, pode ser um estudo bíblico, pode ser, se você trabalha na área, né, das emoções, se você, né, eu quero trazer pessoas diferenciadas, eu quero trazer, sabe, da dona de casa a, o teólogo, a teóloga, não sei, mas o importante, todo o objetivo aqui, amados, desse podcast é que a gente possa entrevistar pessoas simples, pessoas que apenas carreguem Jesus com elas. Amém? Então, desde já vou dizer a vocês, hoje nós temos tanto um tema polêmico quanto uma entrevistada que, a entrevistada de hoje, a pessoa que nós vamos conversar, né, vamos bater um bate-papo, ela é uma pessoa que eu admiro muito, ela é uma pessoa que eu assisto os estudos bíblicos dela, eu assisto os podcasts dela, e eu admiro muito o trabalho dela, porque ela é uma pessoa muito empenhada em estudar e para saber informação, para poder repassar. Mas por que, Tassiana? Porque na Bíblia fala que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Então é muito importante nós termos, assim, nós poder nos espelharmos em pessoas que realmente estão interessadas em estudar, repassar, e nós possamos estar abertos para poder aprender. Aprender nunca é demais, amados, especial nos tempos de hoje. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui com a nossa convidada. O tema de hoje vai ser um tema. Tem algumas pessoas que têm uma posição, tem outras pessoas que têm outra posição, mas a questão não é a posição, a questão é chegar à informação, tá certo? Então, eu espero que todas as pessoas que vão ver hoje, as pessoas possam abrir o coração para receber a informação. Então, eu vou chamar aqui já minha convidada, e que ela vai ser muito bem-vinda, em nome de Jesus, é a pastora Naira Pedrini, e eu vou aqui ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela conseguiu entrar agora. Paz do Senhor, pastora. Olá, pastora querida, tudo bem? Tudo bem, pastora? Shalom. Shalom, shalom. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. É um grande prazer estar aqui com você, ainda mais com esse assunto, né? É assim, o assunto que a senhora ama, né, pastora? O assunto que Minha a senhora paixão. dedicou vários anos da sua vida, né?
se dedicando em aprender. E como eu estava falando antes de chamar a senhora, as pessoas hoje em dia têm que estar com o coração aberto para poder receber a informação, para poder receber e Sim, tirar a venda dos olhos, porque tem muita gente que está cego nas igrejas, sim. né? Então, a gente vai começar, porque eu sei que a senhora tem pouco tempo, mas vamos lá. O tema de hoje, amados, é o tempo profético para a Igreja de Cristo. Mas muitas pessoas perguntam, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Estamos antes, durante ou depois? E Sim. a pastora vai trazer informação para nós sobre isso hoje, muito importante, né? Então, eu trouxe aqui um versículo-chave que está lá em Mateus 24:3, que diz assim: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Uhum. Até hoje temos esse sinal de interrogação, né, pastora? Sim, sim. É uma pergunta dupla, né? Quando e quais os sinais? E eles eram discípulos. Só fica atento, a multidão não faz essa pergunta. A multidão é quando é o próximo milagre. É. Eu estou falando do tempo de Jesus mesmo, tá? 2000 anos atrás, Jesus ele tinha o que eu hoje chamo de pessoas que são simpatizantes do Evangelho. Elas amam estar na igreja, mas não quer muito compromisso, não quer águas profundas, prefere andar em águas rasas. E, de preferência, algo virtual, né? O que eu digo de virtual é uma realidade que não é a realidade. Quando a gente olha a Bíblia, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que os homens profetas, o que os homens viveram no Antigo Testamento não é uma vida de glamour, foi de muita dificuldade, provação. E toda geração, se a gente olhar com esse olhar, é o olhar que eu vejo. Deus, ele fala de uma forma individual, mas ele também fala de uma forma geracional. Para cada geração, ele tem uma palavra profética e um cumprimento a realizar. Desde que o homem saiu do Éden, até nós voltarmos para Cristo, são palavras, são tempos proféticos, estações proféticas. Ele chama de estação, porque quando a gente vê em Jeremias, quando eu olho, eu vou falar primeiro de Jeremias, depois de Cantares. Quando eu olho para Jeremias capítulo 8, ele compara, a gente deveria entender o tempo profético da mesma forma que, por instinto, aves migratórias entendem que acabou uma estação e está começando outra. Então, ninguém precisa chegar para a ave, as aves migratórias, que ele dá o exemplo de algumas, entre elas cegonha, grol, e então ele diz assim: o meu povo perece, porque as aves, né? Elas conhecem o seu tempo de arribação. O que é arribação? Ter o seu tempo de mudança. Então, ela está num local em que vai começar o inverno, ela tem que mudar de lugar. Ela tem que sair da África e ir para a Europa, tem que sair da Europa e voltar para a África. São aves migratórias. E então Deus fala sobre estações e como eu disse, também Cantares. No livro de Cantares ele fala para a noiva, né, que já passou o inverno. Agora é tempo de cantar. É o tempo da primavera, é o tempo de intimidade, é o tempo de acasalamento. Então ele mostra através da natureza o quanto nós estamos desconectados com o que é instinto. É Deus que colocou nos animais este instinto. Agora, nós não somos animais, nós somos pessoas à imagem e semelhança de Deus. Então, mas nós deveríamos entender, essa é a comparação dele, que a gente deveria entender mais do que as aves. Sim. A gente deveria entender mais do que. Teve um grupo de religiosos que perguntou para Jesus assim, também, nos dá sinais. Aí ele fala que interessante, vocês, né, que são religiosos, e
Vocês são bons entendedores do tempo. Se o céu está vermelho, vocês vão dizer se vai chover, se não vai chover, mas vocês não entendem dos sinais dos tempos. Então, para cada geração, existem sinais dos tempos. Eu vou dar um exemplo. Para a geração de Êxodo, ia mudar uma estação. A estação da escravidão para uma estação da libertação. Uma promessa que foi dada lá em Gênesis 15. Mas ninguém tinha se lembrado. Ninguém. Tanto que Deus teve que falar com Moisés, que nem sabia também. Deus teve que informar, olha, é tempo de libertação. O povo esqueceu, mas é tempo de libertação. O povo também tinha esquecido lá na Babilônia. Deus tinha dado um tempo, 70 anos. Aí Deus dá entendimento para uma pessoa, Daniel. Daniel entendeu que era tempo de sair da Babilônia. Então, a palavra, então, para o povo da geração de Moisés, era um tempo espetacular, onde aconteceria o que não aconteceu em 430 anos, ia acontecer em poucos meses. As 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a derrota de todo o exército do Egito. Quando um tempo profético ele está para acontecer, as coisas acontecem muito rápido. Sim. Pastor, essa aceleração que a gente está vendo, a gente não sabe para onde olha. Para onde eu vou olhar? Mateus 24 fala que um dos sinais do princípio das dores eram terremotos. Terremoto sempre teve, mas não na magnitude que estão acontecendo. Em agosto do ano passado, eu tenho uma igreja no Japão. Em agosto do ano passado, todo mundo falando que eu era doida de ir, mas eu tinha um compromisso com o governo e eu tinha que ir. Mas o país estava num alerta nacional da possibilidade, e muito grande essa possibilidade, de um terremoto de 9.0. Isso é um mega terremoto. Se um terremoto de 7 ponto alguma coisa já destrói tudo, imagina esse. Então, está sendo aguardado esse mega terremoto, tanto na Califórnia quanto no Japão. Então, a gente não sabe para onde olhar, porque as calamidades da natureza o incêndio, já esqueceram, né? Porque a memória é curta. É o incêndio na Califórnia, tudo muito descontrolado. Essas temperaturas no Rio de Janeiro esse ano, nós vivemos o recorde absoluto de temperatura. Tinha dia que foram 3 ondas de calor seguidas. Ainda estamos, mas não no pico dela. Parecia que a gente não conseguia respirar na rua. Ardia, a pele ardia quando você saía na rua. E aí eu fico imaginando como que vai ser na grande tribulação, né? Que as pessoas vão se ferir se saírem ao sol. Então, o princípio das dores é uma amostra grátis do que vai acontecer na grande tribulação. Então, o que eu estou falando é que é muita velocidade. O que está acontecendo na geopolítica, se eu começar a falar de geopolítica aqui, eu não saio mais. Então, é o que eu amo falar, né? Então, é uma velocidade incrível do que está acontecendo na geopolítica, o que está acontecendo no mundo do corpo de Cristo. Sim. Então, Sim. escândalo, tudo Deus denunciando, porque o juízo começa pela casa de Deus. Exatamente. E o mundo está debaixo de juízo, mas o juízo começa pela casa de Deus. Me perguntam por que tanto escândalo? Isso sempre teve, mas por que está tudo vindo à tona agora? Porque Deus está como lavandeiro. Ele A está apostasia lavando. tem que vir, né, pastora? Tem que A ser apostasia tem que denunciada. acontecer. Quem está denunciando é Deus mesmo. Olha, Ele que está permitindo. a senhora falou um ponto aí que eu me basei muito aqui na Noruega. Essa semana, domingo passado, a gente estava indo para a igreja e eu já estava vendo as aves voltar. Então, eu já sei que já está, o inverno já está por terminar, né? E quando as aves estão indo embora, por minha tristeza, eu sei que o inverno vai chegar. Mas tem um ponto aí que a senhora falou, chama-se a sensibilidade. Nós, como cristãos, nós temos que estar sensíveis aos sinais que o Espírito Santo ele nos dá. Sensível e pedir a Deus algo que ele dá para todo aquele que pedir. Discernimento. Sim. O que é discernimento? É um entendimento da palavra para o tempo que você está vivendo. Jesus ele deixou recado para todas as gerações e ele deixou para nós. Então eu tenho que entender
em que momento eu estou vivendo? Qual é o meu momento? E aí você que está assistindo a gente pode perguntar, mas como é que eu vou entender? Ontem eu estava falando com a pastora Lilian, Eu assisti. eu estava falando para ela, Deus entregou para alguns o ministério profético. Lembra que eu falei Uhum. ontem? O ministério profético, ele entende e ele anuncia o que está na palavra. Ele não vai anunciar, quem tem o ministério profético, não vai anunciar uma adivinhação, não vai anunciar as pessoas gostam muito, mas muito mesmo. Eu não entendo porque que elas gostam tanto de sensacionalismo. Elas gostam de pastores que falam agora é a Terceira Guerra Mundial. Não sei por que gostam. Elas Sensacionalista, gostam, né, pastora? elas amam. E aí elas gostam também. Aí não vai ouvir um pastor que tem a palavra certa, que é uma direção profética para aquele momento. Ela vai ouvir o quê? O sensacionalismo. E vai ficar apavorada ao ouvir o sensacionalismo sem entender. Vai ver um sensacionalista falar que aqueles bolaines lá de Israel já é a água do Mar Morto curado. E tem gente que eu até admiro como pessoas que dão informações certas quanto a geografia e história, mas profecia, É, nem cristão é. E aí as pessoas ficam ouvindo, nem cristão é. é. E É. aí fala do. Aí todo ano, pastor, eu tenho um trabalho incrível. Todo ano ficam me mandando vídeos. Olha só o que está acontecendo. Todo ano, no início do inverno. Me manda aqueles vídeos de pastores falando que o milagre aconteceu, que o deserto já está com rios. Gente, cansada de explicar de que isso é um fenômeno que acontece desde sempre, são as águas que vêm, as torrentes do Negueb, que vêm torrenciais na época do inverno, que desce de Jerusalém, chegando até o Negueb. Então eu explico, mas não adianta, sabe por quê? Porque prefere o sensacionalismo. Aí compartilha o vídeo do pastor sensacionalista com 300 mil pessoas. Agora não compartilha um vídeo sério, que não dá medo, mas É. dá conhecimento, que não dá Exato. sensacionalismo, mas te dá direção do que você fazer no tempo que você está vivendo. Eu Mas tenho sentido, infelizmente, eu tenho sentido isso, sabe? Porque hoje em dia, eu sempre falo assim, que uma igreja assim, que é séria assim na palavra do Senhor, ela não está abarrotada de membros, não está inchada, sabe? Ela está ficando cada vez mais enxuto. E eu não sei se a senhora é de acordo comigo, mas o meu coração, Jesus fala pode me comigo chamar de sempre você, nisso. tá? Ah, bom, pastora. Então, eu digo a você, pastora, que nós estamos voltando para a época de Atos dos Apóstolos, Sim, sabe? Deus ele vem falando isso comigo já tem 5 anos. Estamos voltando para Atos dos Apóstolos. Por isso, tanto escândalo, por isso, tanta máscara sendo retirada, por isso, tantos impérios. Jesus está destruindo todos os impérios que foram feitos por mãos de homens, sabe? E quem realmente está sério na obra está sofrendo. sim. Tá É. sofrendo. Ele tá fazendo Você com falou dor. uma frase. Você disse uma frase, e a frase é certa. Igrejas inchadas. O que é inchado? É o fermento. Parábolas. Eu amo ensinar parábola. Mas se você pega, por exemplo, um balão de gás, ele é inchado, ele está cheio de ar, está cheio de nada. Você vai com um palito, uma agulha, e ele esvazia. Então as igrejas estão inchadas, mas o diabo está aí, ó, com um palitinho para ele poder esvaziar. Esvaziar pelo escândalo e por tantos outros motivos. Pessoas que hoje têm aliança com a igreja da moda, mas amanhã essa igreja tem prazo de validade. Ela já não está mais tão na moda quanto estava, então eu não tenho aliança, não tenho maturidade, eu vou mudar de igreja. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos? Muitas megas igrejas estão vivendo isso. Aí abre uma outra mega igreja e todo mundo vai para outra mega, aquele efeito manada, Uhum. né? É. Vai todo mundo. Aí aquele pastor que tinha toda que tinha aquele número incrível de pessoas, ele não consegue lidar com o que ele chama de fracasso.
Então, ele está entrando em burnout e alguns até acabando com a própria vida por causa disso. E as parábolas não escondem isso. Está Não. dizendo que o reino dos céus é como uma rede que você lança ao mar e você pega muito peixe, mas tem peixe ruim e peixe bom. E aí Deus manda fazer uma seleção. E quem faz a seleção não é o pescador. Repara na parábola, são os anjos. Então, é isso que está acontecendo nas igrejas. Deus, a rede está cheia. As pessoas foram para as igrejas do jeito que estavam, só que ficaram do jeito que estavam. Você tem que chegar na igreja do jeito que você está, porque Cristo te ama do jeito que você está. Só que Cristo é Cristo em mim, esperança da glória, e a glória é de glória em glória. A glória me transforma. Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu vou ser tratada por Deus. É como Pedro. Ele chegou e ele respondeu ao chamado, andou com Jesus, mas ele precisou ser desafiado a ser transformado, porque senão ele não ia ficar em pé. Todo o propósito de Deus para a vida de Pedro seria frustrado na vida de Pedro. Não, a palavra de Deus não cai por terra, mas é porque Pedro não tinha sido transformado. Mas graças a Deus Pedro quis ser transformado e a gente nem reconhece Pedro no livro de Atos. Né? A gente fala, o que é isso? Eu acabo de ler João e vejo um Pedro que, tudo bem, a última conversa com Jesus, ele aceita o início de uma grande transformação, mas eu já vejo no livro de Atos ele completamente transformado. Ele aceitou de fato e de verdade, né? Ele aceitou o confronto, porque Jesus, foram várias etapas com Pedro, né? A etapa em que Jesus falou, olha, você vai, Satanás vai cirandar a sua vida, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Ele achou que ele era imbatível, invencível, que ele era o melhor discípulo de Jesus. Então, o dia que chegou o dia mau, que Jesus avisou, e ele não tinha sido transformado, o que tomou conta na vida de Pedro foram as coisas feias, né? O desistir, ferir o irmão, como foi Malco, ainda que fosse soldado do templo, é um irmão. E tudo que ele fez, ele negou Jesus, ele não esteve ao pé da cruz. Então, tudo que podia fazer de errado, ele fez. Mas ele aceitou o confronto e ele foi transformado. Mas Assim, voltando para os últimos dias. eu tenho algo comigo, pastora, que eu carrego muito, é que assim, sabe? Eu acredito que quando a gente aceita Jesus, a gente está fazendo a inscrição para a grande corrida da vida, ao qual Sim, o objetivo da corrida, a maratona da vida, é a gente chegar até o ponto de chegada, que é a eternidade com Jesus. Então, sim. as pessoas acham que a metanoia, ela acontece em 24 horas. Você tem Jesus? Não. A metanoia, ela tem que acontecer todos os dias. Todos os dias. Jesus, ele vai mudando, ele vai moldando. É exatamente, né, o barro na mão do oleiro. E ele vai amassando, e ele vai moldando, e ele vai colocando água. E isso, nós vamos, cada dia mais, nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos crescendo com Jesus. Né? Isso é uma jornada na nossa vida. Porque O tem que, coisa que o Tassiana que está as fazendo pessoas não cada dia mais. entendem, Mas o tem que as coisa pessoas não entendem é que o básico do evangelho. O que Jesus disse? Eu sou o caminho. exatamente. Então vamos ficar só nessa palavra, caminho. O caminho eu tenho que andar. Então, o momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador é o início de uma caminhada. A transformação vai acontecer no que ele disse. Aquele que for meu discípulo, me segue, leva a sua cruz e me siga. Então, é dia após dia, eu vou morrer para minha carne, eu vou renunciar, eu vou dar mais espaço para Jesus no meu coração. É uma caminhada. É o que você falou. Não é do dia para a noite, é uma caminhada. Todos os dias ele trabalhando na minha vida. Todos os dias ele sendo o prumo que ele mostrou para Ageu. Mostrou para Ageu o prumo. E aí Ageu não entendeu o que era o prumo. E ele falou: olha, o prumo é para endireitar. Assim como o prumo é usado no mundo natural para endireitar, Deus é o prumo que endireita a gente, porque a gente vai ficando tortinho, né? E ele está querendo carvalho de justiça. Carvalho de justiça é reto, tem uma estatura, né? E então, quando a gente olha para os últimos dias,
a gente vê que as pessoas não estão preparadas. Por isso que a gente chega em Mateus 7, 21, ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e você vai dizer, mas Senhor, em teu nome, eu expulsei demônios, eu preguei, eu curei. E ele vai falar, não te conheci. Essa palavra em grego, Eu te conheço, né? essa palavra em grego, gnosco, não te conheci, ela é usada para intimidade, entre um casal. E o que Jesus está querendo dizer? Você nunca andou comigo na Não é. intimidade. Você é multidão. Você não anda comigo na intimidade. Então eu não te conheci porque você não me conheceu. Você não veio, você não abriu mão de muitas coisas. Eu não fui a tua prioridade. Você não conhece a minha palavra. Você não conhece, você ama o poder, você ama a ostentação, mas você não ama a minha palavra. E a minha palavra confronta. Por isso que ele dá um choque de realidade em quem está lendo Mateus 7, né? Como assim? A pessoa faz milagres, a pessoa tem um nível de vida desse, parece que ela tem muito de Deus na vida dele. Não, não. Ele não tem. Na verdade, o Senhor falou, você vai ficar do lado de fora. Então, nós falamos, né, no início de tempo, estações. Você leu Mateus 24, que é meu capítulo preferido, porque Jesus fazia um discurso tão longo quanto Mateus 24. Estando já em Mateus 26, ele já está fazendo a última ceia. Então, foi o seu último discurso, quer dizer, o penúltimo, porque depois ele fala da parábola das noivas, Mateus 25. Mas ali, ele levar aquele tempo todo. Leia Mateus 24, você vai ver que não foi uma conversa de meia hora. Jesus foi até o Monte das Oliveiras e começou a ensinar detalhes. Olha, vai ter o princípio das dores, vai ter a grande tribulação e vai acontecer. Ele foi falando detalhe sobre detalhe. Ali você tem uma cronologia muito correta. No entanto, as pessoas, ao invés de conferir a palavra, ela vai ouvir o que outros ensinam. Aí, quando ela vai ouvir o que outros ensinam, o que outros ensinam e que faz parte da igreja progressista, da igreja moderna, é moderno, é inteligente você dizer que tudo já aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Isso é o conceito humano. Conceito de Deus. Isso é uma estupidez, porque você não está lendo a minha palavra. E no ano 70 depois de Cristo, não aconteceu nada do que está aqui. No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Mas o sacrifício não foi paralisado. Enfim, eu poderia mostrar ponto por ponto de que o que ele está falando não teve essa perseguição deles terem que sair de Jerusalém. Eles ficaram acuados em Jerusalém, cercados no templo. Então, eles não fugiram de ninguém. O Império Romano destruiu o templo. Mas não teve tudo que está escrito em Mateus capítulo 24. E não teve terremoto. E não teve... Enfim, para esses que contestam, a gente tem que estudar versículo por versículo e mostrar para ele, olha, tua teologia está furada aqui. Sim. Mas não é para discutir teologia com ninguém. Você tem que só entender, Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. Hoje, quando eu olho Apocalipse capítulo 9, quando fala daquela invasão, uma guerra em que, quando você lê aquele tipo de guerra, você fala assim, poxa, isso aqui é uma figura de linguagem, não é possível. Ah, tá bom, aqui tem um bando que vem na guerra, que parece gafanhoto, barulho de gafanhoto, você já ouviu barulho de gafanhoto? E aí toda a descrição que está ali em Apocalipse 9, quando você vê hoje a guerra moderna, o barulho do drone é igualzinho. Então, o que João viu foi uma guerra onde estava sendo usada uma arma muito moderna, Sim. que são os drones, Sim. né? Drones balísticos. Hoje nós vimos o que eles fizeram na guerra entre Israel e Hamas e também na Rússia, com a Ucrânia, foi usado drones também. Então, a palavra é muito real, é muito verdadeira. E você precisa entender que está tudo muito acelerado, muito. Em termos de tecnologia, hoje na China, você só compra. Eles nem sabem direito o que é cartão de crédito. Ficou tão obsoleto quanto o dinheiro de papel.
Então, você vai para a China, você paga com a íris, né? Com o olho e com a mão. Aí você fala, então já é o anticristo? Não, a tecnologia está pronta para o anticristo, mas não é ainda o anticristo. O anticristo não está na China. Ok, eu tomei um choque de quanto tá tão rápido. O ano passado, em outubro, eu fui na Inglaterra, né? Até então, quando eu parei, né? E já começou a fazer a leitura facial da íris para poder, você não precisa passar por imigração mais por nada, né? É tudo. Eu disse, meu Deus, Jesus, Maranata, porque é uma coisa que quando o Covid veio, Jesus ele falou muito comigo e eu aconselho a vocês que estão vendo essa live. Jesus disse a mim: leia a Bíblia para não ser enganada. Então, o nosso refúgio de informação, o que a gente. Porque quando Deus diz assim para a gente olhar para as Escrituras, não é para a gente ter medo, como a senhora disse, não é para a gente arrancar os cabelos, é para a gente colocar nossa fé em prática, Pelo confiar em contrário, é para Deus, acalmar, é para exato, acalmar. Você e saber saber aonde você está. que Ele está no controle de tudo e que as Tudo. coisas têm que acontecer, né? As coisas têm que acontecer para que Ele venha, né? Sim, Porque se a gente ora e diz, Jesus, não, isso aqui não. A gente está retendo a vinda de Jesus, sim. né? Então, as pessoas não param para pensar nisso, né? Tem muita gente aqui na Noruega, né, que diz assim, mas você não vai lutar contra Israel? Eu disse, gente, eu oro por Israel todas as noites. Mas Israel é com Jesus, é com Deus. Jesus, ele sabe de tudo, já está tudo planejado, já está tudo agendado. E nós temos sim que apresentar não só Israel, mas o Hamas, todas essas pessoas no Congo que a gente viu, meu esposo viu, a senhora até colocou, né? Sim. As pessoas só olham para um lado, mas tem cristãos sofrendo no mundo todo. Entendeu? Então as pessoas têm que estar de alerta, né? Outra coisa, gente, como a pastora disse, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ver geopolítica também. Eu tô ali, sabe? Gente, usem as redes sociais para vocês adquirirem informação, porque quem Mas tem essa é uma informação vai ser geração enganado. desinformada. É uma geração que tem informação em tempo real, no entanto, é completamente alienada, desinformada. Ela só quer ficar vendo meme, É, da hora que acorda, da hora que vai dormir, é, fica vendo fofoca é, gospel, mas ela não vai atrás daquilo que precisa. Então, é alienada, desinformada, porque está sendo levada na onda do que o diabo quer. O diabo quer que você fique desinformado. Ele exato. quer que você fique se divertindo. Nada contra. Eu dou risada também de meme, nada contra. Só que o meme faz parte de 5% do meu tempo. Eu dou risada, serve para eu me divertir. Eu não sou uma pessoa radical, Uhum, tá? Eu vejo um meme e não tem como você não ouvir o que está acontecendo no corpo de Cristo. Então, essa fofoca gospel chega até você e você vê o que é verdade, o que é mentira, retém o que é bom, joga fora o que é ruim, mas isso faz parte, então, se o meme faz parte de 5%, a fofoca faz parte, assim, ou a informação, melhor dizendo, esse tipo de informação do mundo gospel faz parte de 1% da minha vida. O resto é minha busca com Deus, é sim, conhecimento, é intimidade, sim, é o que eu posso fazer, é o que eu falo para Deus, Deus, o que, que eu posso fazer para te servir melhor? Me leva para não me ajuda a ter discernimento para recusar convite que vai que eu vou onde eu vou perder tempo, sim. onde pessoas não querem ouvir. Então, me ajuda a ter discernimento de dizer não. Eu até isso eu peço. Me ajuda e me leva só para nações aonde o Senhor quer que eu vá. Não quero ir. Eu não sou turista. Né? Quer dizer, eu amo quando eu estou de férias, mas em relação ao meu ministério, eu não tô, não é um ministério de turismo. É Então, eu só quero ir para onde meu chamado é de missões. Então, eu só quero ir para onde a minha voz será relevante. sim. Então, eu não quero perder tempo em chamados nacionais ou internacionais, aonde eu vou estar simplesmente perdendo tempo. Aqui na E é isso. assim, ó. Como? Aqui é assim de eventos para as estrelas brilharem aqui na Europa.
Ah, com sabe? certeza. É, é, Eu vejo. é tanto ego, é tanta coisa, sabe? E assim, mas você não ouve, né? Em conferências, em coisas dizendo assim, arrepende-te enquanto é tempo, vai quitar Uhum. a dívida com Deus enquanto é tempo. Uma vez eu fui ministrar na Holanda e eu disse assim, olha, gente, coloquei tudo na frente, assim, no púlpito. Olha, quando a gente se coloca como réu culpado na frente do juiz, a pena é menor. É, Então eu disse, bora, vamos, eu não quero saber de nada de ninguém, mas vamos ser sinceros, vamos falar a verdade, vamos abrir o jogo com Jesus, vamos quitar a dívida, é. né? E eu disse, olha, bora, bora, todo mundo aqui é réu culpado, vamos falar, fala com Jesus. Eu não preciso nem ouvir, mas fala internamente que ele consegue te ouvir, pede perdão. Sim, Não se escuta, pastor, hoje em dia falando de remissão de pecados. arrependimento. Porque a remissão de pecados hoje em dia virou uma coisa banal, porque o mundo entrou na igreja. É Então, tá tudo verdade. de boa, a igreja pode fazer tudo e tá tudo, nada é pecado. Pegaram Deus é amor e estão se utilizando dessa frase, Deus ele é amor. Ele é tanto amor que ele já fez, a parte dele já está feita na cruz. Deus não deve nada a gente, Sim, entendeu? Então assim, então Deus ele é amor, Deus é sim amor. Mas se a gente não se remir dos nossos pecados, não vai, fica, é. sabe? Então assim, a gente tem que trazer isso, pastora, porque as pessoas precisam, sabe? Não é uma religiosidade, gente. É vocês manterem, construírem um relacionamento com Jesus. Eu falo isso direto aqui. Se relacionem com Jesus. Eu faço as coisas aqui na minha casa, pastora. É o tempo todinho escutando ou estudo bíblico, ou escutando um livro que vá, sabe? É o dia todinho no telefone, mas ouvindo e aprendendo. Sim. Sabe? Eu não tenho tempo para estar no negócio de TikTok, essa coisa. Detesto TikTok. Mas, enfim, mas pastora, eu quero trazer só uma pergunta aqui. Olha, vocês que estão aí, não esqueçam, escrevam aí de onde vocês estão vendo, interajam aí, porque esse é um assunto muito sério, gente. É um assunto que a igreja ela precisa ouvir. Mas quem é a Uhum. igreja, pastora? Sou eu, você, o seu vizinho, o seu tio, sua tia, enfim. Então, se você sentir no coração, compartilha para outras pessoas serem alcançadas. Tem aqui, pastor, uma pergunta que, assim, como é que a gente pode enxergar a atuação de Deus nos tempos de hoje? A intervenção de Deus. Uma coisa a gente já falou, né? Tudo que está acontecendo, bom, o mundo está no controle de Deus. A atuação de Deus está até nos governos. Parece que hoje há um desgoverno e parece que a maldade está imperando. Mas ainda assim Deus está no controle. Ele disse em Joel, capítulo 2, que nos últimos dias seriam dias de grande escuridão. Aqui no Brasil, em outras nações, que ficam falando, não é porque a igreja orou pouco, porque a igreja isso, porque a igreja aquilo, por isso que determinadas coisas estão acontecendo. Eu digo que a igreja primitiva orava e muito, e o Império Romano estava lá firme e forte. E porque já estava predito por Deus. Aonde que está predito por Deus? Que o Império Romano ia ficar firme e forte, mesmo com a igreja primitiva tão ungida. A estátua de Daniel. A estátua de Daniel, depois você vê as pernas de ferro, é o Império Romano. Isso, a gente teria que estudar a estátua de Daniel, mas eu sei que aqui muitos entendem da visão da estátua de Daniel. É um resumo, para quem não entende nada. Deus deu esse sonho para Nabucodonosor, Daniel interpretou. Deus deu o resumo da história da humanidade, da Babilônia até nós. Só Deus mesmo, para dar um resumão em um único sonho com uma imagem. Então, começa o governo com a Babilônia, que é a cabeça de ouro, e termina com os pés de barro e ferro. Então, qual é a intervenção de Deus? O Império Romano, que foi a igreja primitiva, enfrentou perseguição, crueldade, violência, injustiça, era o Império Romano. Mas a igreja primitiva brilhou, mesmo com o Império Romano no governo.
a igreja primitiva cresceu, avançou, mesmo com o Império Romano. Isso é uma intervenção divina, é um contraste entre luz e trevas tremendo. Enquanto que as trevas parece que estavam dominando, a luz, a glória de Deus quebrou, sabe, centuriões se converteram, como Cornélio e Sim. tantos outros. E então foi um grande impacto, foi Deus, é a atuação de Deus na igreja primitiva. E nós também, nós somos o pé da estátua de Daniel. O pé da estátua de Daniel tem dois materiais, barro e ferro. Então, o que que o ferro, nesse tempo que nós estamos vivendo, o que é que Deus me fala do ferro? Que o governo, gente, para de pensar só em Brasil. Ela está na Noruega, eu estou no Brasil. E você não sei onde você está escrevendo aí. Então, o que Deus está falando? Que o Império Romano, a violência, a injustiça e a perseguição a cristãos ou a judeus é muito forte. E é o que a gente está vendo. Deus está fora do controle? Não, Deus está no controle. Porque no meio desse caos, Deus levanta um povo forte. E através desse povo forte, que é o remanescente, vem um avivamento. No meio do caos, do nada, sabe? Deus levanta como ele levantou a igreja primitiva. Esse parece. Cuidado para você não ter a síndrome de Elias, né? Dizer que só você que pensa assim, que ninguém pensa. Não, Deus vai olhar para você e falar: Ixi, tem 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Eu tenho muita gente em muitos lugares. Eu estou juntando um povo. Eu tô e assim quando a gente se encontra, a gente reconhece. Sim. A gente se reconhece, Sim. né? Até a gente falou no privado, parece que a gente se conhece há 20.000 anos. É Porque verdade. se reconhece, porque fala a mesma coisa. A mesma Então, e o barro da estátua de Daniel? O barro é aquilo que era fraco, se tornou forte. Ontem eu falei que o barro, ele se tornou tão forte que ele sustenta o peso de uma estátua. E o que é o barro? O barro é o islamismo radical, né, fundamentalista. Eu não estou falando de islamismo, eu estou falando normal, estou falando radical, fundamentalista. Este que é do Irã, onde ele oprime o seu próprio povo, ele não ataca só Israel, ele oprime o seu próprio povo. Vai ver como as mulheres vivem no Irã, vai ver cristão no Irã. Então, ele oprime o próprio povo, liberdade zero, opressão, a palavra é opressão, violência, injustiça, a mesma que eu usaria no tempo da igreja primitiva. E então, aonde que Deus está intervindo? Vai chegar um momento, em breve, em que é a pedra, que é Jesus. Não é a igreja. Todo mundo, tem muita gente aí, principalmente a teologia moderna e escatológica, ela acha que a igreja vai mudar o mundo. A igreja é um instrumento de Deus para que corações sejam mudados, mas não o mundo. O mundo vai de mal a pior. Ele que é a rocha. Quem vai quebrar toda a estrutura é Cristo. Ele que é a pedra que vai destruir a estátua. Então, para mim, essa é a intervenção de Deus nos nossos dias. Ele continua no controle. O que a gente está vendo está no controle dele. Ele já tinha anunciado na estátua de Daniel. E a gente tem que saber como, assim como Daniel soube como se comportar na Babilônia, assim como Moisés entendeu como se comportar diante de Faraó, assim também a igreja, que é agora, precisa entender como se comportar diante de uma atmosfera do anticristo. Ele ainda não apareceu, mas a atmosfera dele é real, é igual à praga das trevas, que Deus disse que era tão densa que parecia que dava para pegar com as mãos. Sim. Então, a atmosfera do anticristo é tão densa que dá para pegar a opressão com a mão. Aonde a gente vai, a gente consegue sentir a opressão no meio da família, no meio da sociedade, no meio da rua, por onde a gente andar. Então, para mim, eu vejo assim. Pastora, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, da Alexandra Barreto Lima. Ela perguntou assim: Shalom, pastora Naira, me disse a igreja vai ver o terceiro templo construído. E aí, pastora? Essa é
uma pergunta que eu sempre me interessei muito pelo terceiro templo, por isso que, como eu disse na live ontem com a pastora Lilian, há 30 anos atrás, eu entrei em contato com todos que estavam né, se empenhando e trabalhando para que isso acontecesse, e até hoje eles são meus grandes amigos. Então, está tudo muito pronto, está tudo muito adiantado. Em relação à estrutura, está tudo pronto. Já tem todos os utensílios, já tem todo a roupa, os levitas já passaram por treinamento. E eles mesmos dizem, a planta está pronta, porque foi dada a Ezequiel. Então está tudo pronto. Quando chegar o anticristo e fizer o acordo de paz, neste momento vai acontecer, no meio da negociação, uma das coisas que vai acontecer é a negociação do monte do templo, onde vai ser construído o terceiro templo. Mas respondendo a sua pergunta, essa é uma incógnita que só Deus vai poder dizer o que. Aí eu posso dizer o que eu acho. Eu só digo com certeza se está escrito na Bíblia. Agora, eu posso dizer o que eu acho, o que eu entendo. Como o Senhor Jesus disse que para a gente entender e reconhecer o anticristo, quer dizer, a gente vai reconhecê-lo. O que eu entendo? Eu entendo que a gente vai assistir o acordo de paz. Também acho. Eu entendo que a gente vai assistir a pedra fundamental do terceiro templo. Está tudo absolutamente pronto. Mas eu não creio que a gente vá ver o templo levantado e nem vamos. Então, a minha posição, como eu sou pré-tribulacionista, eu não creio que a igreja estará na grande tribulação. Então, a igreja não verá o funcionamento do sacrifício de animais e etc. e tal. Eu creio que a igreja, pelas palavras, pelas dicas que estão escritas, né? Então, aquele que lê, entenda, ele fala, Jesus fala em Mateus 24 sobre o terceiro templo, depois ele fala sobre o anticristo, que a gente pode reconhecê-lo, é o 666, que não é um número escrito, mas é através do nome dele. Então, todas essas dicas de que a gente pode reconhecer, então eu creio que a gente chegará a reconhecer, chegará a ver este acordo de paz, mas não vamos viver a grande Já tribulação. estamos vendo muita coisa, né, É, pastora? Nós já estamos vendo o que a aí, gente, estamos mas o princípio das no outro dores é uma. patamar, né? Que é. Se você ler Mateus 24 com cuidado, você vai ver que ele, do versículo 1 até. Deixa eu pegar aqui para você, só para falar, peraí. Porque está bem dividido Mateus 24. Então, quando Jesus, quando, depois que você leu, né, aquele versículo em que os discípulos perguntam os sinais, Jesus começa a responder e ele divide muito bem o princípio das dores da grande tribulação. Então, do versículo 1, aonde ele começa a falar que vai ter engano, que vai ter violência, que vai ter terremoto, que vai ter guerras, até ele vai acabar o princípio das dores no versículo 14, aonde ele diz aqui: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você vê que no versículo 11 ele fala do que a gente está vendo com muita força, que é o engano. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Vai se multiplicar a iniquidade. Iniquidade não é só pecado. A palavra iniquidade, ela é anômia. Essa palavra em grego significa falta de conhecimento. E hoje o que falta é falta a palavra no altar. Então, esse é o tempo da iniquidade. Essa iniquidade, pastora, a falta de conhecimento, está levando muita gente para a apostasia. Sim, tá. Estão descendo ladeira abaixo Então, por falta de conhecimento. Então, para mim, o princípio das dores, ele acaba aqui. Quando haverá o grande avivamento, um grande evangelismo, ainda tem. Aí você fala, mas as nações ainda não foram alcançadas. Gente, eu trabalho com evangelismo, com missões. Não, ainda não foram alcançadas todas as nações. E eu creio que é um evangelho de muito impacto e de poder, com pessoas muito ungidas, que é essa última leva, essa última colheita. E então, e depois você vê nitidamente que a partir do versículo 15 em diante, ele fala da grande tribulação. Sim.
que aí ele fala do sacrifício que é cessado, da perseguição, e aí a grande tribulação. Então, para mim, está muito nítido em Mateus 24 essa divisão. Tem muita gente falando hoje em dia, né, pastor, em relação a... Estamos quase, né, tendo uma mudança no papado, né? Um novo papa vai surgir, né? Sim, Então, sim, isso é um tempo profético muito importante para a igreja, sim. né? Então, O cenário ele está sendo mudado em tudo. Só cuidado com especulações. Vocês que estão vendo agora essa mudança de papado que vai ter, desde esse papa, desde o dia em que ele assumiu, já falavam, não, ele é o anticristo, eu sempre discordei. Ele é o falso profeta, desculpa, eu sempre discordei. Não, olha só, e teve um sinal, e teve um raio no dia em que ele foi escolhido papa. E eu falei, gente, isso é especulação, isso é sensacionalismo, não é tempo ainda, não é ele. E desde quando que, sabe, não precisa por que se colocou na cabeça que tem que ser um papa, entendeu? Pode ser qualquer líder religioso. exatamente. Então, eu sou muito cautelosa quanto a esse assunto, mas sim, você está vendo que tudo está se encaixando, mas que ninguém saia por aí no dia em que ele vier, porque já recebeu a extrema unção e tudo mais, no dia que ele vier a falecer, não fica tentando encontrar, pegando vídeo de sensacionalistas, né, falando. É, tenha certeza das coisas que você divulga, que você fala, Sim. senão você vai estar propagando engano. Eu vejo muita gente aqui na rede social, né? Todo mundo arrancando os cabelos, Sabe, né? capa. É um momento importante para as pessoas verem que as coisas estão se movendo, Então, as peças estão se movendo. o Não cenário, pronto. dizer, né, que ele é ou não é, porque É, Jesus ele vai dar os sinais e como eu já disse desde o início, você quando tiver na sensibilidade ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, né, você vai saber, você vai ouvir a voz do mestre, o comando dele. uhum, Porque quem conhece a voz do mestre ouve o comando do mestre quando ele diz algo. Entendeu? sim. Então, assim, tem somente uma coisa, pastora, que eu gostaria de perguntar à senhora, né? Qual é o posicionamento que a igreja, né, a noiva de Cristo, né, deveria ter hoje em dia? Como a igreja, não estou falando dos templos, minha gente, estou falando da igreja, estou falando de mim, da pastora Naira, de você, cada um de nós somos uma igreja, né? Então, qual é o nosso posicionamento hoje em dia como cristão? Como a gente deveria se posicionar? Bom, Jesus ele deu uma dica muito forte em 3 textos. Ele disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Então, o nosso posicionamento, então vamos lá, primeiro para Noé. Nosso posicionamento é o posicionamento de Noé. Obedeça a Deus, mesmo que você não entenda. Ele obedeceu fazendo uma arca, sabendo que estava chegando a hora do juízo de Deus. Cuide da sua família como Noé cuidou. Ele colocou toda a sua família dentro da arca e a família foi porque Noé tinha controle da sua família. Eu garanto que Noé orava com a família, Noé falava e ensinou a sua família a amar e a respeitar a Deus. Então, do tempo de Noé, eu vejo um homem que ouvia Deus, um homem que obedecia a Deus e um homem que não se importava em andar na contramão do mundo. Ele era minoria. Ele não vivia no efeito manada. Então, queridos, não viva no efeito manada. Sim. Viva, ande na contramão. Deus conta com poucos. Outra pessoa que tem a nos ensinar sobre um posicionamento da igreja é Ló. Então, porque os últimos dias serão como os dias de Noé, os dias de Ló. E o que Ló tem para me ensinar? Ló tem para me ensinar de que eu posso perder a unção a qualquer momento. O mesmo Ló que foi abençoado porque andava do lado de Abraão. Ele subiu a cabeça, as riquezas, o orgulho, a ganância. O ego. E esse Ló perdeu a família, perdeu a vida com Deus. Só tragédia. Só tragédia. Perdeu a esposa. Depois as filhas totalmente perdeu. Totalmente descontroladas, incesto. Ele perdeu o controle de todas as coisas. E
E a outra pessoa que tem a nos ensinar sobre os últimos dias é a geração de Êxodo. A geração de Êxodo de Moisés, se você olhar as pragas, são as mesmas que aparecem em Apocalipse. E o que Deus mandou que essa geração fizesse? Primeiro, que eles fossem para um lugar secreto, a terra de Gozen. Então, eles saíram do mundo e foram radicais mesmo na santidade. Todo mundo estava ali no Egito, eles não, estavam na terra de Gozen. Mas enquanto no Egito faltava luz, lá na casa deles não. Você reavivar dentro de você ensinamentos básicos. Não vá atrás de seminários para te ensinar coisas complicadas. O básico é o que Deus ensinou para a geração de Moisés. É É o verdade. sangue de Jesus, é o poder do sangue de Jesus, é o poder de família reunida orando, cada um na sua casa orando, é o poder da obediência e a prontidão e a vigilância. Então, é tanta coisa que eu teria aqui para dizer. E o outro texto é o de Joel, capítulo 2. O Senhor, ele fala, ele ensina até a oração que a gente tem que fazer. As pessoas só gostam de ler que Deus vai repreender o gafanhoto, vai restituir. Só gostam de ler esse pedaço. Só que Joel capítulo 2 tem uma introdução. E a introdução é: arrependei-vos, que você se encontre com o noivo, enquanto o noivo sai da câmara, você sai da recâmara, há um encontro entre o noivo e a noiva. Como eu falei, de arrependimento, oração, e a oração é: poupa, Senhor, o teu povo da vergonha. Ei, Então, é tanta coisa, né, que numa live a gente não tem tempo de falar tudo, mas resumindo, eu diria para você que esse é o posicionamento da igreja. nós vamos, pastora, fazer outras lives, né? Porque Sim, acredito que é necessário, né, as pessoas é, saberem da verdade. sim. Então, eu quero deixar isso bem claro. Em primeiro lugar, pastora, eu quero muito, muito agradecer a senhora a sua disponibilidade para o reino. Gente, olha, vão aguardando, a pastora Nari vai vir até aqui a Noruega, em nome de Jesus. Amém. Ei, ela tem, gente, essa vontade de vir aqui conhecer a Noruega, e as portas aqui da nossa casa estão abertas, pastora, para a senhora, sua família, viu? Amém. Amém. E quando quiser vir, será muito bem-vinda, em nome de Jesus. Eu quero desde já, amados, eu quero agradecer a todo mundo, né, que participou. Eu acredito que a pastora Naira não tem mais tempo, né, É, pastora? Então, a tem gente que vai mudar a aula agora. marcar outras lives, gente, Sim, tá sim. certo? E acompanha o podcast. Nós vamos trazer várias pessoas diferentes, histórias diferentes, realidades. Vamos trazer Jesus, porque uma coisa que eu sou cristocentista. Então, onde tem que estar no meio. Eu não tenho calvino, eu não sou arminiana, eu não sou nada. Eu sou cristocentrista. Amém. Passei muitos anos para descobrir isso. Então, que todas as coisas do centro, todas as coisas sejam Cristo nas nossas vidas. Amém, amados? Amém. Então, você compartilha se você sentir no coração, passa para outra pessoa informação, deixa o véu ser rasgado, deixa a escama sair dos teus olhos e deixa o Espírito Santo falar contigo nesta tarde. Amém, Amém. pastora? Muito obrigado. A gente vai se falando, Sim, pastora. sim. Coisa de Deus mesmo, de Deus. Eu sou muito grata ao Senhor pela sua disponibilidade. Viu, pastora? Amém. Deus abençoe, querida. Um beijo. Amém. Beijo. Até a próxima. Até Deus a próxima. abençoe. Tchau. Amém. Tchau. E vocês, amados, vocês, próximo final de semana, nós vamos ter, né, o online podcast, que é aquele podcast. Vocês seguem aí. Todo final de semana vai ter o online podcast neste meu canal aqui no Instagram. Então, compartilha, né? Dá um like. E próximo final de semana vamos ter outro convidado especial, tá certo? Então, o online podcast é aquele podcast que você não precisa sair de casa para ser entrevistado. Amém? Então, quem quiser fazer parte também, quem quiser participar, me chama aqui no privado, né? Traz a tua história de vida. Cada um carrega algo da parte do Senhor. Então, vem participar do online podcast,
Tá bom? Então, para vocês, ó, beijo aqui da Noruega. Shalom, shalom. E que Deus possa continuar abençoando a todos nós. Amém? Beijo no coração de todo mundo.